Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, que a graça e a paz daquele que era, que é e que vem, esteja com você, esteja com toda a sua família. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, sábado da 34ª semana do Tempo Comum, dia 30 de novembro, dia em que celebramos a memória de Santo André, apóstolo. Santo André, que era discípulo de João Batista, até quando este lhe apontou Jesus, o Cordeiro de Deus. Com seu irmão Pedro, foi chamado a tornar-se pescadores de homens. Assumiu a causa do novo mestre como um dos 12 apóstolos. Portanto, celebrando a sua festa, sejamos assim encorajados por seu exemplo a sermos autênticos evangelizadores. Santo André, rogais por nós. Então, tenho a grande alegria de convidar você, convidar a sua família para assim partilharmos o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 18 ao 22. Se eu esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estava na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, a mesma frase usada com os primeiros discípulos, Jesus utiliza para chamar cada um de nós no dia de hoje. Assim, quando aceitamos o seguir, deixamos Deus, que é nosso Pai, nos guiar com o vosso plano, deixando tudo para trás. Damos assim a permissão para que Ele entre na nossa vida e nos transforme em pessoas melhores, ou seja, cristãos verdadeiros. Assumindo o nosso apostolado através da evangelização, lançamos as redes e assim somos formados também pescadores de homens para o reino do céu. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, perceba que a palavra afirma que, ao receber o chamado de Jesus, cada discípulo imediatamente deixa tudo para trás e o segue. Assim, também cada um de nós precisamos fazer. Desapegando de tudo que é mundano, terreno, material e buscar as coisas que são do alto, que nos leva a caminhar com Jesus, a humildade, a bondade, a caridade, etc. Enfim, esvaziar-se de tudo o que nos impede de o seguir. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, enquanto caminhava aqui na terra, Jesus chamou os que ele quis. Chamou não porque fossem homens desocupados e não tivesse nada para fazer. Muito pelo contrário. Cada um deles tinha sua profissão, tinha sua história, tinha seus afazeres. Quando Jesus viu os dois irmãos, notou que eles estavam ocupados na lida diária e assim mesmo o escolheu. E eles imediatamente deixaram as redes e a barca e o pai e o seguiram. Assim, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus faz com cada um de nós que encontra graça diante dele. Ele nos chama não porque sejamos homens e mulheres desimpedidos de tarefas, de planos e ocupações. O nosso trabalho, a nossa profissão, a nossa rotina da vida não são impedimento para que sigamos a Jesus e vivemos os ensinamentos. Portanto, deixar imediatamente as redes, a barca e o Pai significa a nossa total anuência ao chamado de Jesus, com a consciência de que Ele nos chama com a autoridade de quem sabe o que é melhor para cada um de nós. E por isso, Ele tem a prioridade nas nossas escolhas. Jesus nos chama a ser pescadores de homens, por meio do nosso testemunho de fidelidade a Deus e aos irmãos. Então, o seu chamado é irrevogável, é intransferível, por isso ninguém poderá assumir o nosso lugar. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, é através do nosso testemunho, através da nossa fidelidade a Deus e aos irmãos, que realmente vamos dar demonstrações que estamos sendo pescadores
de homens, ou seja, continuadores do projeto de Jesus, aceitando assim o seu convite a chamar cada vez mais pessoas para o reino de Deus. Portanto, é necessário, porém, que estejamos livres de qualquer empecilho, desapegados e desapegados de tudo aquilo quanto nos prende, mesmo que seja o trabalho, a profissão, a família e os bens. Às vezes, nós desculpamos porque somos muito ocupados. Mas Jesus veio chamar justamente aqueles que se comprometem e que têm que renunciar a alguma coisa. Ele deseja que o nosso coração esteja livre de tudo e de todos que possa segui-lo, vivendo assim a lei do amor. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, você já se sente chamado ou chamada por Jesus? Você acha que ele já o viu e o já notou? Qual tem sido a sua reação ao chamado de Jesus no serviço do reino de Deus? Será que você tem dado desculpas esfarrapadas para não seguir esse chamado, para não ouvir esse chamado? Portanto, aproveite o tempo de agora, não perca as oportunidades para que possa assim estar atento ao chamado de Jesus. Jesus nos convida a sermos pescadores de homens. Peçamos assim ao Pai para nos dar força de sermos verdadeiros companheiros na missão do seu Filho Jesus, que é o nosso Salvador, mesmo devendo sofrer perseguições e contrariedades. Assim seja. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, desejo a você, desejo a sua família, um santo e abençoado sábado, e que desça sobre vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E fiquemos sempre na paz desse Cristo que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.